Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre dimensionamento geotécnico de fundações rasas, hoje aprofundando um pouco o assunto, né, falando aqui sobre sapatas sobre ações excêntricas. Então, até agora, a gente tinha visto somente exemplos, né, onde a gente tinha uma carga de compressão atuando segundo o eixo do pilar e somente essa carga produzia tensões na base da minha sapata, né, tensões aplicadas sobre o solo. Porém, na maioria dos projetos, a gente vai ter que considerar também o efeito do momento fletor, né? E isso vai acontecer quando a gente tiver, o CG do pilar não coincidindo com o CG da minha sapata, quando eu tiver momentos fletores solicitantes, ou seja, momento vindo da estrutura, ou ainda quando eu tenho cargas horizontais, né, aplicadas acima do CG da minha sapata, certo? Então, o que seria cada uma dessas situações? Vamos ver primeiro a primeira situação, né? Que seria momento fletor solicitante. Então, nesse caso, vamos imaginar, por exemplo, um pórtico hiperestático, né? A gente tem uma viga, dois pilares, com engastamento na base. E eu tenho ainda um carregamento uniformemente distribuído. Como eu não tenho nenhuma rótula aqui nas extremidades, né? Nas extremidades da viga, o que vai acontecer? Eu vou ter o efeito do engastamento, né, dessa viga nesse pilar. Então, se eu tenho engastamento, vai surgir momento negativo, né? Momento negativo, podendo surgir momento positivo lá para o meio do vão. Como a viga é engastada com o pilar, esse momento negativo vai ser transferido para o pilar. Certo? Então, esse momento que acontece lá na viga, né, e é transmitido para o pilar, ele vai ser transferido, como a gente tem um engaste aqui, ele vai ser transferido para a minha fundação. Então, mesmo que o CG do meu pilar ele é centralizado com o CG, está alinhado com o CG da minha sapata, eu vou ter o efeito do momento fletor solicitante, né, o momento fletor vindo da minha estrutura para a minha fundação. O segundo caso a segunda situação seria uma sapata excêntrica de divisa, por exemplo. Sapata de divisa. Então, nesse caso, ó, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o muro do vizinho, né? Não posso invadir a minha fundação, não posso invadir o muro do vizinho com a minha fundação. Então, a minha sapata ela vai ficar faceando aqui com o muro do vizinho, né?
desenhar o muro aqui. Aí. Porém, em muitas situações eu não vou poder, eu vou precisar colar o meu pilar aqui, né, faceando com esse muro. Muitas vezes por uma imposição arquitetônica, né? Talvez eu tenha, se eu colocasse o pilar mais para cá, colocar alinhado com o CG da sapata, ele vai estar no meio de uma sala, por exemplo, né? Então, eu preciso colocar meu pilar aqui, faceando com esse muro, né? O meu projeto, ele exigia que eu fizesse isso. Então, o que acontece? Ó? Fica fácil a gente visualizar que o CG do pilar não coincide com o CG da sapata, certo? Então, a gente tem aqui, ó, uma distância entre eles, né? E essa distância é a nossa excentricidade, né? Então, se a gente fosse fazer uma vista e olhar isso daqui pela lateral, a gente veria algo semelhante a isso daqui, ó. Aqui é minha sapata. E aqui, o pilar. Certo? Não tenho nenhum momento fletor solicitante, não tenho nenhuma força horizontal aplicada, né? A minha força aqui está atuando segundo o CG do meu pilar. Porém, como a gente viu, nós temos aquela distância aí, né? Que é a nossa excentricidade. Certo? Então, ó, essa força vezes a excentricidade, ela vai gerar momento, né? Ela vai gerar um momento anti-horário aqui, ó, certo? Em torno do CG da minha sapata. Então, por conta da posição do meu pilar, eu tenho momento atuante aqui na minha sapata, né? Também é um caso de fundação excêntrica. Eu posso ter ainda um pilar, uma sapata, com o pilar posicionado no eixo dela, certo? Porém, eu tenho forças horizontais aplicadas. Então, nesse caso, ó, o que vai acontecer? Essa força vezes a distância do CG da base da minha sapata também vai gerar momento, certo? Então, nesse caso, ó, a gente tem momento provocado por força horizontal. Ok?
Então, seguindo aqui, como que vai se dar essa distribuição de tensões para o solo, né? Até então, nós tínhamos visto essa primeira situação, né, onde a gente tinha uma distribuição de tensões uniforme, né, que era provocada pela força centrada, né, essa força atuando sobre a área. Então, a tensão normal era igual à força sobre a área. Mas para a gente entender aqui como se dá a distribuição quando a gente tem momento fletor, a gente precisa relembrar um pouquinho lá de resistência dos materiais. Vou pegar uma nova página aqui. Então, ó, lembra lá daquela equação da tensão normal devido ao momento, onde a gente tem que sigma é igual a m vezes y sobre o momento de inércia, certo? Quando a gente estava estudando vigas, o que era cada uma dessas variáveis? Eu tinha lá uma seção transversal, muitas vezes era retangular, né? Se o material era homogêneo, a seção transversal, a linha neutra estava no meio, né? Então, para uma situação onde eu tinha momento positivo, eu tinha tensões de tração embaixo e compressão em cima, certo? O que era essa variável y, né? O y era a distância da linha neutra até a face mais comprimida ou até a face mais tracionada. Eu podia até chamar aqui de YT e aqui de YC, certo? E a distribuição de tensões, ela tinha esse formato aqui, ó. Diferente de quando a gente tinha somente força axial aplicada, né, essas tensões normais, elas variavam ao longo da minha seção transversal, né? Então, essas tensões de tração aqui, ó, elas variavam, sendo nulas lá na linha neutra, né, e aumentando até o valor máximo ali na face inferior, quando a gente tinha momento positivo, né? E semelhante acontecia com as tensões de compressão, certo? Então, ó, o mesmo acontece quando a gente tem sapata submetida a momento fletor com a atuação da força normal. A tensão devido à força normal vai ter esse formato aqui uniforme e a tensão devido ao momento fletor vai ser variável, né? Porém, para a gente obter o diagrama das tensões resultantes, a gente vai ter que fazer aqui uma soma entre as tensões provocadas pela tensão normal com as tensões provocadas pelo momento, certo? A gente vai ter algo semelhante a isso daqui. Então, isso acontece tanto para quando a gente tem sapata de divisa, quanto para quando a gente tem momento solicitante devido à estrutura, né, aplicado na estrutura, quanto quando a gente tem uma carga, uma força horizontal aqui, que não está posicionada no CG da minha sapata. Vamos começar aqui falando nas situações mais simples, né? Quando a gente tem excentricidade em somente uma direção. Ou seja, a minha força normal, ela está excêntrica, ela não está no CG da sapata, porém, ela ainda está posicionada sobre algum dos eixos centroidais, certo? Aqui, ó, a gente está vendo a nossa força normal, normal atuando no eixo X, né? Ela tem excentricidade em relação ao eixo Y, então ela vai provocar momento
em torno do eixo Y, certo? E o primeiro caso, a gente tem uma excentricidade, uma pequena excentricidade, né? Então, esse valor de E, ele é menor do que A sobre 6. Esse A sobre 6 é a limitação aqui do núcleo central de inércia, que é essa parte rachuriada aqui no meu desenho, certo? Então, se isso acontecer, ó, além da gente poder aplicar aqui a equação que a gente já viu, né? Que é a equação da força normal, onde eu tenho aqui a parcela devida à minha força normal, diretamente aplicada, mais a parcela devida ao momento fletor. Como a gente está trabalhando com seções retangulares, eu posso calcular já de forma direta, né, desde que eu atenda a essa condição, essas equações para sigma máximo e sigma mínimo. Então, sigma máximo vai ser igual a n sobre A vezes B, vezes 1 mais 6 vezes E sobre A, certo? E o sigma mínimo vai ser igual a n sobre A vezes B, vezes 1 menos 6 vezes E sobre A. E quando a gente está falando do dimensionamento geotécnico, né, eu vou comparar, a tensão que eu vou comparar com a tensão admissível do solo é o sigma máximo, certo? O sigma mínimo, ele também é uma tensão de compressão aqui no caso 1, porém, eu vou me preocupar somente com o sigma máximo. Então, se a minha tensão admissível for menor ou igual ao sigma máximo, o sigma mínimo vai estar atendendo com folga também, certo? Então, ó, aqui dá para a gente ver melhor, ó, a força N sendo aplicada, ó, segundo uma excentricidade E, certo? No caso 2, a gente tem uma excentricidade maior, né? A minha força de compressão, ela está atuando aqui no limite do meu núcleo central de inércia, ó. Então, meu E vai ser igual a A sobre 6. E nesse caso, a distribuição de tensões, ela vai se dar dessa forma. Eu tenho aqui uma tensão máxima, atuante em uma das arestas da minha sapata, e a tensão mínima ela vai ser nula, certo? Vai ter um valor igual a zero. Então, sigma máximo vai ser igual a 2 vezes N sobre A vezes B, certo? E no caso 3, a gente vai ter uma excentricidade de maior valor, onde eu tenho aqui, ó, a minha força normal, ela está atuando fora do meu núcleo central de inércia. E nessa situação, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho uma tensão máxima de compressão, a minha linha neutra vai estar posicionada aqui, ela vai estar dentro da base da minha sapata, e eu vou ter tensões de tração, provocando tração aqui na minha sapata, certo? E para esse caso, ó, vai ser essa a equação do sigma máximo que a gente vai utilizar para poder calcular e fazer o nosso dimensionamento geotécnico e, posteriormente, também o dimensionamento estrutural. Então, essa situação é para quando eu tenho o E maior do que o A sobre 6, ou seja, a força de compressão atuando fora do núcleo central de inércia. Eu posso ter ainda, ó, sapatas com excentricidade nas duas direções, né? Então, nesse tipo de situação, o ponto de aplicação da minha força normal ele não coincide com nenhum eixo centroidal da sapata. Então, eu vou ter essa situação aqui. Ó. Observem aqui a força normal sendo aplicada aqui nesse ponto. Está fora do eixo X e está fora do eixo Y também, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter uma variação de tensões ao longo de toda a seção ao longo de toda a base da minha sapata, né? Eu vou ter variação em relação às duas direções da minha sapata, certo? Então, mais uma vez, esse momento aliás, essas excentricidades elas vão provocar momento em torno de B, da direção B, e em torno de A. Então, dessa forma, eu tenho variação de tensão em relação às duas direções. E vamos supor que eu tenho uma região da minha sapata que está submetida à tensão de compressão, porém parte da região da minha sapata ela está submetida a tensões de tração, certo? Então, ó, eu preciso verificar também o equilíbrio dessa sapata. Vamos supor que eu tenha eu tenha tensões de tração atuando na maior parte da base da minha sapata. Isso pode provocar o tombamento da minha sapata,
certo? Pode provocar o giro, né? E o estado limite último por conta da perda de equilíbrio da minha sapata. Então eu preciso verificar, mas posteriormente a gente vai fazer a verificação, aprender como fazer a verificação do tombamento desse elemento de fundação. E lembra lá da equação geral da tensão normal? Né? Quando a gente estava falando de excentricidade em relação somente a um eixo, a gente tinha uma equação, ó, que era somente essa área que está selecionada aqui, né? Sigma igual a força sobre área, mais ou menos, né? Depende do sentido do que a gente está considerando o momento fletor, da direção que a gente está considerando o momento fletor, mais ou menos o momento vezes y sobre i. No entanto, como aqui a gente tem excentricidade em relação aos dois eixos, eu vou ter mais uma parcela aqui de tensão, né, de tensão normal, devido ao outro momento que vai ser aplicado, o momento na outra direção, certo? E o momento, a gente vai considerar então ó, o momento em relação à base. Ó. Então vai ser o MA' em relação à base e o MB' em relação à base. Então olhando a figura aqui do slide anterior, dá para a gente entender melhor. Então vamos supor aqui, ó, que vamos olhar aqui em relação ao MB' da base, né? O que vai ser o MB' da base? Vai ser o momento solicitante, né? O MB, mais a parcela de momento, ó, que vai ser provocada por HB, que é a força horizontal aqui fora do CG da minha sapata, vezes a altura da minha sapata, ó, que é a distância aqui que vai estar a distância do ponto de aplicação da força horizontal até a base da minha sapata. Né? Então, ela vai provocar um adicional de momento, certo? Olha lá, ó. MB mais o HB, o MB, que é o momento solicitante aplicado, mais o HB, né, que é a força horizontal, vezes a altura da minha sapata. E a mesma coisa acontece aqui para o MA' em relação à base. Então, ó, a gente precisa ter muita atenção em relação às forças horizontais, né? Elas têm que ser consideradas na verificação da tensão normal, né? Eu já vi casos de projetos onde não foi considerado esse efeito e ela pode provocar um efeito significativo no aumento do momento fletor, no aumento das tensões normais atuantes sobre a base da sapata, certo? E aqui a gente tem a equação da excentricidade, né? Então, já que o momento é igual a n vezes z, o E é igual a m sobre n. Então, em relação à direção A, eu tenho EA igual a MA sobre n, e em relação à direção B, eu tenho EB igual a MB sobre n. E falando sobre o tombamento, né, pelo menos eu tenho que garantir que pelo menos metade da base da minha sapata esteja submetida à compressão. Então, para isso, ó, essa condição tem que ser verificada. A excentricidade em relação a A sobre A ao quadrado, mais excentricidade em relação a B sobre B ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1 sobre 9. Então, assim como a gente viu lá para sapatas excêntricas em relação a somente um eixo, a gente também vai ter alguns casos aqui para sapatas com ações excêntricas em relação aos dois eixos, né? Então, no caso 1, a gente vai verificar aqui ó, essa condição. EA sobre A mais EB sobre B. Quando for menor ou igual a 1 sobre 6, o que vai acontecer? Ó? Eu posso aplicar aqui essas equações. Ó. Eu tenho uma excentricidade de pequena intensidade, eu tenho uma pequena excentricidade, então nesse caso o sigma máximo vai ser igual a n sobre A vezes B, vezes 1 mais 6 vezes EA sobre A, mais 6 vezes EB sobre B. E mais uma vez, para a gente fazer o dimensionamento geotécnico, né, a gente vai comparar o sigma máximo com a minha tensão admissível do solo. E nesse caso, quando a gente está trabalhando aqui com o caso 1, a tensão distribuída sobre o solo vai ter esse formato. Eu tenho uma tensão normal, uma tensão máxima normal, a minha tensão mínima também é de compressão, no entanto, o que eu vou comparar lá com a minha tensão admissível vai ser a minha tensão máxima. Em relação ao caso 2, né, onde a gente tem aqui os valores das relações da excentricidade
sobre as dimensões da sapata maior do que 1 sobre 6. Então, nesse caso, ó, o sigma máximo vai ser igual a N sobre K1 vezes A vezes B. E a gente vai ver mais à frente o que seria esse K1. O sigma mínimo vai ser o K4 vezes sigma 1, né? Sendo que é menor do que zero, ou seja, tem valor negativo aqui, ó. Então, ó, parte da minha sapata vai estar comprimida, né? Que é toda essa região aqui que está rachuriada, e parte dela vai estar tracionada. Então, lembrando, para que a minha sapata não sofra tombamento, pelo menos metade da seção da minha sapata tem que estar comprimida. Eu verifico lá aquela condição que a gente viu anteriormente, certo? Então, vamos ver como é que a gente encontra esses valores de K1 e K4. Então, a gente vai verificar aqui nesse ábaco. Só vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz essa verificação. Ele ficou bem pequeno aqui, mas eu vou disponibilizar esse ábaco depois para vocês fazerem o download, certo? Então, ó, a gente tem aqui o valor de nx e o valor de ny. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, nx é igual a ex sobre a e o ny é igual a ey sobre b. Então, a gente calcula esses dois valores, certo? Vou ajustar o zoom. Então, a gente calcula esses dois valores. Centralizou. A gente calcula esses dois valores. E aqui no gráfico, ó, a gente vai entrar aqui nesse eixo com o valor de nx e no eixo vertical com o valor de ny. Então, aqui ó, a gente vai verificar em qual dessas curvas, né, que a gente vai ter a intersecção entre o prolongamento aqui do valor de ny e o prolongamento aqui da reta com o valor de nx. Daí nessas curvas, ó, aqui nessas curvas, ó, a gente tem os valores de lambda 1, né? E na prática, o valor de lambda 1 vai ser o valor do K1 que a gente vai obter, que a gente vai encontrar para poder calcular o valor da nossa tensão máxima, né? Voltando aqui para o slide anterior. Olha lá, ó. Então, o lambda 1 que vocês vão obter com o gráfico é o valor de K1 que vocês vão poder utilizar para poder calcular o valor, então, de sigma máximo. Certo? Pessoal, então vamos resolver alguns exercícios para a gente poder colocar em prática aqui o que a gente viu na aula de hoje. Certo? Vamos começar aqui pelo exercício 1. Ele pede para dimensionar uma sapata isolada para um pilar de 20 por 100, com uma força centrada de compressão de 1.600 kN e um momento fletor de 100 kNm atuando em torno do eixo paralelo ao menor eixo do pilar, né? Então ele está atuando em torno do eixo paralelo ao menor lado do pilar. Então ele está atuando, ó, em torno do eixo de B aqui, né? Se a gente tivesse um eixo Y e X, ele estaria atuando em torno de X aqui, né? Uma tensão admissível igual a 0,3 MPa, adote para a sapata uma altura igual a 80 centímetros. Então, o que a gente tem que fazer? A gente verificou, dá para a gente perceber que a gente tem uma excentricidade somente em relação a um eixo, né? Então, a gente vai olhar lá naqueles primeiros slides da aula de hoje e vamos verificar essa condição aqui, ó, do valor de E. Vamos ver onde que se encaixa o valor de E, se é no caso 1, no caso 2 ou no caso 3. Entretanto, para isso a gente já precisa conhecer o valor de A e a gente ainda não dimensionou a sapata.
Então, a gente faz inicialmente um pré-dimensionamento da sapata, considerando somente a atuação da força de compressão. Depois a gente vem e a gente considera, então, o, o efeito, o efeito do momento fletor nessa tensão de compressão e verifica se aquelas dimensões que a gente adotou inicialmente elas atendem. Caso contrário, a gente repete o cálculo até a gente conseguir que a nossa tensão máxima atuante seja menor do que a tensão admissível. Então é um processo iterativo, né? A gente vai fazendo por tentativas mesmo. Vou pegar uma nova página aqui. Então, o primeiro passo vai ser fazer o pré-dimensionamento, né? A gente vai, ou seja, a gente vai dimensionar considerando, considerando somente a força de compressão aplicada. Vamos lá. Então, primeiro passo, dimensionamento. Considerando somente a força normal. Então, ó, esse início por enquanto não tem novidade nenhuma para nós, né? Eu vou aplicar lá, ó, a equação da tensão normal. Tensão normal é igual a força sobre área. E a gente precisa dimensionar a nossa área aqui, né? E passando aqui para as nossas variáveis para as nossas variáveis do problema de fundações, né? A gente tem aqui uma força normal que ele chamou de N. E a tensão vai ser a tensão admissível. Essa área tem que ser maior ou igual, né? Tensão admissível. Então, ó, o valor da minha força central de compressão é 1.600 kN. E a tensão admissível era 0,3 MPa, né? 0,3 MPa. Vamos ver então qual seria a nossa área inicial. 1.600. Perdão, ficou faltando aqui, ó, como a gente está fazendo nosso pré-dimensionamento inicial, considerar o peso próprio da sapata, né, através do acréscimo de 5% do valor da nossa reação de apoio. Então, 1.600 vezes 1,05
dividido por 0,3 MPa. Então, essa área tem que ser maior ou igual a 5,6 metros quadrados, certo? Então, a gente precisa distribuir a gente precisa aqui atribuir dimensões A e B para a sapata, as dimensões A e B, de forma que a gente consiga atender a essa área aqui, essa área de pelo menos 5,6 metros quadrados, né? Entretanto, a gente tem que levar em consideração aquela regra lá dos balanços iguais, né? Então, a gente precisa encontrar as dimensões de A e B de forma que a gente consiga trabalhar depois com balanços iguais, certo? E o nosso pilar ele tem 20 por 100, um pilar grande. Pilar 20 por 100. A nossa área que é igual a A vezes B. Porém, para colocar tudo em função de B, né? E como a gente sabe aqui que o nosso B é igual, perdão, o nosso A é igual a B mais a diferença entre 100 menos 20, ou seja, 80. Então, A é igual a B mais 80 centímetros. Então, eu posso afirmar que a área é igual a B igual a B vezes B mais 0,8. Isso aqui vai resultar numa equação do segundo grau, né? Eu tenho B ao quadrado mais 0,8B menos a área, que é 5,6. Daí a gente aplica a Bhaskara. Menos B mais menos raiz de delta. Aqui vamos usar um B minúsculo, né? Raiz de delta que é B ao quadrado menos 4 AC sobre 2A. Raiz de delta é igual a 0,8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 5,6. 4 vezes 5,6 mais 0,8. Isso aqui dá 4,8. Então, o nosso x, que é igual a b, vai ser igual a menos 0,8
mais 4,8 sobre 2 vezes A, sobre 2 vezes 1. Então, 4,8 menos 0,8 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2. B é igual a 2 metros. E o nosso A, que é igual a B mais 0,8, vai ser igual a 2,8 metros. Então, dessa forma, ó, a gente vai conseguir atender a área exata que o nosso pré-dimensionamento pediu, né? Uma área de 5,6. Então, a gente tem aqui uma sapata, ó, por enquanto, né? Com A igual a 2,8 e B igual a 2. Vou fazer um esqueminha aqui. 2,8, 2,0 e aqui no meio o pilar. Certo? Então, ó, por enquanto, a gente considerou somente o efeito da força normal. Agora a gente tem que verificar o efeito do momento fletor, né? A gente vai ter aqui um aumento dessa tensão de compressão, então a gente vai verificar se ainda assim essa área vai atender. Provavelmente não, né? Porque a gente está aqui bem no limite da... Aliás, não vai atender, né? Porque a gente está bem no limite aqui do dimensionamento, né? A gente poderia até aumentar um pouco aqui essa área, né? Aumentar 20 centímetros aumentar aqui para 3 metros, aqui para 2,2 para poder facilitar o nosso dimensionamento, né? Mas vamos fazendo aqui passo a passo para a gente poder aprender melhor como resolver esse tipo de problema. Então, ó, agora que entra alguma novidade na resolução dos nossos problemas, né? Só depois eu disponibilizo para vocês a resolução desses exercícios, viu? Tudo que a gente fizer aqui durante a aula, eu vou disponibilizar o PDF para vocês depois. Então, ó, agora que entra a consideração do momento fletor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar em qual caso que se encaixa que se encaixa o nosso problema, né? Então, lembra lá ó, do slide, ó. A gente tem o caso 1, o caso 2 e o caso 3, certo? Então, a gente precisa primeiro calcular o valor da excentricidade para depois fazer aqui a relação entre A sobre 6. A excentricidade nada mais é do que o momento sobre a força normal, certo? E esses dados eles foram disponibilizados para a gente lá no enunciado, né? A gente tem aqui um momento de 100 kN e uma força normal de 1.600 kN. Então, ó, como que a gente vai considerar o momento fletor? Vamos dar uma olhada lá nos slides para a gente relembrar, né? Mas a gente precisa verificar o valor da nossa excentricidade e comparar com o valor da relação entre A sobre 6, né?
Então, eu verifico lá o valor da excentricidade, né? Se ela for menor ou igual a A/6, eu caio no caso 1. Mas sempre aqui fazendo essa comparação com essa relação. Então, vamos voltar lá para o enunciado para a gente verificar esses valores. Então, ó, aqui eu tenho um momento fletor de 100 kN e uma força centrada de compressão de 1.600 kN. Então, sendo assim, ó, como o momento é igual a N vezes Z, a excentricidade vai ser igual ao momento sobre a força normal. O momento é igual a 100 kN, a força normal é igual a 1.600 kN. 100 dividido por 1.600 igual a 0,0625. Daí a gente compara com o valor de A sobre 6. A sobre 6 vai ser igual a 2,8, que é o valor de A, né, que a gente dimensionou, pré-dimensionou, dividido por 6, aproximadamente 0,47 metros. Então, ó, a gente tem aqui, ó, que E é menor do que A sobre 6. Sendo assim, nós caímos no caso 1. Certo? Então, agora, a gente volta lá e verifica a equação para a tensão máxima quando a gente está trabalhando no caso 1. Então, a tensão máxima vai ser igual a N sobre A vezes B, vezes 1 mais 6 vezes A, vezes 1 mais 6 vezes Z sobre A. Sigma máximo igual a N sobre A vezes B, 1 mais 6 vezes Z sobre A. Falta mudar a tela. Aí. Então agora a gente substitui esses valores para encontrar o valor da tensão normal e a gente verifica se essa tensão máxima, né, tensão normal máxima, atende à tensão admissível. Como a gente fez o pré-dimensionamento no limite, né, a gente sabe que não vai atender, né? Mas a gente, para efeito didático, a gente vai verificar mesmo assim. Então a gente tem aqui 1.600 sobre 2,8 vezes 2 vezes 1 mais 6 vezes 0,0625 dividido por 2,8. Vezes 10 ao cubo aqui, né? Então vamos lá. 1.600 dividido por 2,8, esses 2, 1 mais 6 vezes 0,0625, dividido por 2,8. Aí essa tensão, né, passar para MPa, a gente divide por 10 a sexta. Então, ó, a minha tensão máxima vai ser igual a 0,324 MPa. E é óbvio, né, que maior do que a tensão
admissível. Então, sendo assim, ó, não passa no cálculo. E o que a gente faz quando isso acontece? A gente aumenta as dimensões da sapata, né? E a gente vai aumentar aqui de forma proporcional, né? Então, ó, a nossa sapata está com 2,8 por 2, vamos aumentar para 3 metros por 2,2. Aumentando as dimensões da sapata. Então, ó, a gente continua com o mesmo valor da excentricidade, né? O valor da excentricidade não muda, certo? E o valor do nosso... A gente também não vai cair em outra condição, né? Porque, na verdade, a gente está... Na verdade, a gente está aumentando, né, esse limite para passar do caso 1 para o caso 2, né? Então, agora a gente tem aqui a relação A sobre 6 igual a 0,5. Então, a gente continua aqui trabalhando dentro do caso 1. Certo? Então, ó, o que vai estar... o que a gente tem que fazer aqui novamente é recalcular o valor da nossa tensão máxima. Então, a tensão máxima vai ser igual a 1.600 vezes 10 ao cubo, dividido por 3 vezes 2,2, né? A gente aumentou 20 centímetros para cada lado, vezes 1 mais 6 vezes 0,0625, dividido por 3, que é o nosso novo valor de A. Vamos lá. 1.600 dividido por 3, dividido por 2,2, vezes 1 mais 0,6 vezes 0,0625, dividido por 3, dividido por 10 a sexta. Então, ó, o nosso valor da tensão máxima vai ser igual a 0,272 MPa. Então, nessa situação, a gente tem o sigma máximo menor do que o sigma admissível. Então, ela passa no nosso dimensionamento geotécnico. E está finalizado aí, então, o nosso exercício, né? Vamos para o próximo, então. Então, vamos lá, dar uma olhada no enunciado do exercício 2. O exercício 2 pede para dimensionar uma sapata isolada para um pilar de 20 por 100, para uma força centrada de compressão de 1.600 kN e um momento fletor de 900 kN atuando em torno do eixo paralelo ao menor lado do pilar.
tensão admissível igual a 0,3 MPa, adote para sapato uma altura de 80 centímetros. Então, a única coisa que está mudando aqui, em relação ao exercício anterior, é o esforço, ao momento fletor aplicado aqui, né, de 900 kN. Então, a gente consegue, inclusive, aproveitar a primeira parte da resolução do problema anterior, né, onde a gente fez o pré-dimensionamento da base do pilar. Então, dessa forma, a gente pode adotar aquelas dimensões iniciais, né, de 2,8 por 2, porém, a gente verificou que para aquele esforço, para aquele esforço de momento fletor de 100 kN, ela já não atendia. Então, a gente pode adotar como chute inicial as dimensões, né, que a gente encontrou lá no dimensionamento final da nossa sapata, né, onde a gente tinha uma sapata de 3 por 2,2 metros. Né? Então, já vamos começar com esse chute inicial para a gente poder ganhar tempo, né? Exercício 2. Vamos lá. Então, a gente começa aqui com um chute inicial, né? Tirado da resolução do problema anterior. Estimando aqui a sapata de 3 por 2,2 metros, né? E como a gente tem um pilar aqui de 1 metro por 0,2, a gente está trabalhando aqui com uma sapata de balanços iguais, né? Então, o que a gente a partir de que ponto que a gente vai partir? A gente vai precisar fazer novamente a verificação da excentricidade, né? Já que mudou o valor do momento. Então, a excentricidade, ó, igual a m sobre n. Então, ela vai ser igual a 900 dividido por 1.600. Vai dar um valor bem mais alto. Né? Excentricidade vai ser igual a 0,523 aproximadamente. 523 metros. E a nossa verificação, a da relação A sobre 6, a gente vai ter 3 dividido por 6. Ou seja, 0,5. Então, ó, percebam que a gente já não cai mais no caso 1. Está parecendo um 6 aqui. Certo? Então, dessa forma, o que a gente tem? Nós temos uma excentricidade maior do que o limite de A sobre 6. Então, vamos verificar lá, ó, em que caso a gente vai cair, né? Mas nós temos aqui uma situação onde a gente cai no caso 3. Olha lá, ó, quando eu tenho um E maior do que A sobre 6. Eu poderia continuar aumentando o tamanho da minha sapata, né? Mas essa não seria uma alternativa econômica, né? A gente pode verificar se para essas dimensões, né, com esse valor de tensão máxima, a gente consegue atender
ao dimensionamento, certo? Então vamos lá. A gente caiu aqui no caso 3. Então nós vamos ter inclusive tensões de tração atuando atuando na base da nossa sapata, né? Então a tensão máxima vai ser igual a 2 vezes N sobre 3 vezes B vezes A sobre 2 menos E. Duas vezes 1.600 ao cubo. 3 vezes 2,2 vezes 3 sobre 2 menos 0,523. Vezes 2,2 vezes 3. Nossa, tá bem longe ainda, hein? Olha só como que o momento pode influenciar, né, no dimensionamento geotécnico. Tensão máxima de 0,496 MPa. É um valor, ainda está longe de ser atendido, né? Aqui é 0, isso, tá certo. Então, ó, é interessante a gente já partir para um chute mais valores de dimensões bem maiores do que esse, né? Vamos aumentar aí uns 50 centímetros em relação a cada dimensão. Vou passar aqui para 3,5 e aqui para 2,7 metros. Nesse caso, nossa relação A sobre 6 muda, né? Então, A sobre 6 vai ser igual a 3,5 dividido por 6. Igual a 0,583 metros. Então, já muda a condição, né? O meu E vai ser menor do que A sobre 6. Eu volto lá para o caso 1, né? Porque eu tenho aqui, ó, 0,523 menor do que 0,583. A gente volta lá para a equação do caso 1, né? Vamos lá, então. Então, a gente calcula novamente, ó, a nossa tensão máxima, né? Vou botar aqui, a gente não esquecer. Ninguém esqueceu. Por que que a gente mudou a equação aqui?
Lá na equação da tensão máxima do caso 1, ó, a gente tem que a tensão máxima igual a N sobre A vezes B, sobre 1 mais 6 vezes E sobre A. Então, a nossa tensão máxima vai ser 1.600 dividido por 3,5 vezes 2,7 vezes 1 mais 6 vezes 0,523 sobre 3,5. Vamos ver se a gente acertou no chute. Vezes 10 ao cubo. Mil e seiscentos. Quase. 0,321 MPa. Aumentando 50 centímetros, ainda assim não está atendendo. Vamos ver quais vão ser as próximas dimensões que a gente pode arbitrar. Vamos aumentar mais 20 centímetros para cada lado. Provavelmente com 10 centímetros dá. Mas vamos exagerar um pouquinho aqui. Então, agora adotando sapata com A igual a 3,7 e B igual a 2,9. Certo? Então, mais uma vez, como a gente aumentou a dimensão A, né, ela vai continuar no caso 1, né? A gente aumentou esse limite, né? Com A igual a 3,5, ela já estava caindo lá no caso 1. Então, a tensão máxima é igual a N sobre A vezes B vezes 1 mais 6 vezes a excentricidade, que era igual a 0,523, dividido por A.
Então agora, ó, a nossa tensão máxima vai ter um valor de 0,276 MPa. Então percebam, ó, como que a gente teve que aumentar as dimensões da nossa sapata para atender um valor maior de momento fletor, né? A gente passou aqui, ó, de 3 por 2,2 para 3,7 por 2,9 por conta desse aumento na intensidade do nosso momento, né? Então, a nossa sapata vai ficar com o pilar de 100 por 20, com base de 370 por 290 centímetros. Certo, pessoal? Então, com isso, o problema tá resolvido. E na próxima aula a gente continua a resolução dos exercícios, né? Vou separar também alguns exercícios de sapata com excentricidade em relação aos dois eixos. Bom, por hoje é só. Até a próxima.